vamos entrar na parte das polêmicas. Uma das questões que quando envolvem, principalmente você, eu já entrevistei você antes e você tinha falado pra mim que o seu sonho não era ser presidente. O que mudou, acima de tudo? Muitas pessoas, por exemplo, acreditam que de repente tem um projeto de poder seu, pessoal, envolvido. Eu não sou esse cara. E esse é um ponto que as pessoas percebem. Porque a pessoa que tem a volúpia pelo poder não se comporta da maneira como eu me comporto. Eu tenho um tesão, e isso eu acho que eu já falei pra todos os lugares que eu já fui, em entrar pra história como alguém que fez coisas muito grandes. Em tese eu já entrei. Essa pequena ambição, já tem os livros de história impeachment da Dilma, eu participei lá. Se eu for olhar, tem estudos na gringa sobre o que a gente fez. Sim, eu já consegui colocar meu nomezinho na história, só que tornar o Brasil uma das 5 nações mais importantes do mundo em 30 anos seria um feito para a minha geração. Se eu vou realizar isso eu chegando à presidência ou com o Kim chegando à presidência, eu vou me realizar da mesma maneira. Se o Kim conseguir fazer isso no meu lugar, vai ser demais. Se qualquer outra pessoa nossa conseguir fazer isso, minha vaidade vai estar atendida. Então eu não tenho grandes vaidades, não ligo muito pra grana, não ligo pra aparência. Meu lance é, eu preciso cumprir minha meta. E um dia as pessoas vão falar, essa é a minha vaidade, daqui 30, 50, 100 anos. Nossa, aquele Renan, aquele cara, quando chegou, ele fez o negócio, ele mudou a mentalidade, mudou o jeito do Brasil ser. É isso, eu ficaria muito feliz, é o mais do que suficiente. Se isso é sendo presidente do partido, se é sendo presidente da república, eu não sei. Eu quero ter um impacto em que este plano que eu fiquei discutindo com vocês aqui seja, vamos dizer, realizado. Entendi. Ainda nessa questão da sua vida pessoal, principalmente antes, eu sei que te pergunto isso o tempo inteiro, tá? Mas essas questões ligadas a, por exemplo, a questão de cobrança de dinheiro, envolvendo aí processos empresariais que você tinha, processos trabalhistas, essa questão de dinheiro de outras empresas envolvidas aí no seu nome. Isso, como você explica essa questão? De maneira muito simples, eu não devo nada. Eu nunca dei muita atenção, eu nunca fui candidato. Então, eu nunca dava muita atenção pros haters que ficavam falando disso. Eu fui proprietário de uma empresa que ela tinha grandes dificuldades e eu participei do processo de recuperação dela e depois eu saí dela. As dívidas que existiam nessa empresa foram anteriores à minha chegada. Se você puxar agora uma certidão negativa de débitos, que é o que demonstra se eu tenho ou não tenho essas dívidas, você vai ver que eu não tenho dívida. Eu não tenho essas dívidas. Elas não existem. As dívidas são da empresa? Elas são da empresa e anteriores eu assumi. Então, eu fui um gestor, fui proprietário da empresa, tentei fazer andar, não deu, boa sorte, não deu certo. É da vida. O Miguel Nicoleles esteve aqui com a gente e ele disse que uma das pessoas mais perigosas do mundo se chama Curtis Yarvin. Ele disse perigosas? Que perigosas. Você com certeza sabe quem é Miguel Nicoleles. Conheço. O pessoal da audiência, de repente, não conhece, mas assim, cientista brasileiro, grande intelectual, um cara que ele é professor há mais de 30 anos nos Estados Unidos, escreve já grandes livros, né? O Nicoleles também, ele fala que o Musk copiou as coisas dele, né? Também. Não é que o Musk copiou, é que os ex-alunos dele saíram, é que o Musk foi lá com o caminhão, isso eu já discuti com o Nicoleles, eu falei, cara, você queria que fizesse o quê? É porque o Musk chegou com um caminhão de dinheiro e levou os alunos dele que eles estavam desenvolvendo o Neuralink, né? E a questão do Neuralink é que ele não é essa coisa toda, porque ele só vai ser aplicado em 1% dos casos. Ele é muito invasivo, né? Eu cheguei em Musk nisso, porque o Yarvin é próximo à turma do Musk. Eles são todos próximos de uma mesma turma, que é a turma da direita tech. Então, natural, sendo próximo do Musk em alguma medida, não sei se eles se conhecem, mas é da mesma geração, da mesma turma, que ele seja crítico a esse universo. O Yarvin, ele tem uma crítica ao funcionamento dos regimes democráticos. Sim. Eles são tecnocratas. São. E eu acho que os caras querem colocar o tecnocracismo, é o Musk, é essa galera aí. Não, mas o Nicolás disse aqui pra gente, quando ele veio aqui, que o Yarvin, o papel dele é convencer as elites de que a democracia não serve, não funciona, é um governo que tem problemas disso, tem que mudar. Isso aí. Sim. É isso. Eu não duvido que o Yarvin eventualmente esteja fazendo isso. Agora, e daí? A China financia pelo mundo coisas similares. A China não acredita que a democracia é uma resposta, ela é a prova viva de que você pode ter regimes alternativos funcionais. A China financia isso pelo mundo, tem seus aliados assim pelo mundo. A China é muito mais perigosa que o Curtis Yarvin, que é um sujeito. Então, eu acho um pouco, vamos dizer, exagerado isso, ainda mais porque tá dando, vamos dizer, uma representatividade a ele que ele não tem. Ele é um autor alternativo, que não é best-seller, que é influente entre alguns círculos influentes,
e que tem alguma... Eu gosto muito das análises dele que envolvem essa crise de representatividade da democracia americana, que é uma crise em que ela tá ficando disfuncional quando comparado com outros regimes. E eu vou ler a crítica dele, eu vou depreender dela algumas conclusões que eu posso usar. Assim como eu posso ler, por exemplo, a crítica do... Vamos botar aqui, do Spengler sobre a técnica. Claro. O homem e a técnica. E eu vou tirar coisas interessantes do Spengler. Entendi. Assim como eu posso ler o Marx. Agora eu posso encontrar coisas perigosas em todos. A questão é se os agentes políticos vão, né, É que cruzar o linhas. tecnocrata, cara, os caras tecnocratas, eles são meio contra... Lembra aquele lá no debate do Musk, né? Que eu falei que o Musk é um cara contra o sistema. E eles são contra democracia, capitalismo, não sei o quê. Eles querem criar o tecnocracismo. Sim. Que é totalmente uma coisa, igual o Renan falou, alternativa a tudo que tem. É. Vai funcionar? A gente não sabe porque nunca foi testado. O sonho deles é fazer um projeto piloto de uma tecnocracia em algum lugar. Tem os perigos? Tem os perigos de cair naquele O Sérgio sabe tudo. tecnofeudalismo que a gente o chama. Sérgio sabe tudo. Então tem toda essa parada. Agora, são os caras alternativos assim, que pra quem é um cara democrata, ele é uma ameaça mesmo. Ele é uma ameaça. Porque são caras que são poderosos. Se eles se juntam todos eles, existe a chance. Agora, eles mesmos, eu já vi até o próprio Musk falar, porque o tecnocracismo é uma ideia do avô do Musk. Ele é o pai do tecnocracismo. O avô dele. Isso eu não sabia. É, o avô do Musk que é. E o Musk, a ideia dele é um dia colocar o mundo tecnocrata, né? A ideia do avô dele pra funcionar. Vai funcionar? Não vai? A gente não tem ideia, cara, se isso funciona. Mas pra quem é democrata e pra quem é capitalista, pra quem é socialista, esses caras são uma ameaça gigantesca. Veja, são uma ameaça mesmo. Um regime de poder compartilhado, como são democracias ou repúblicas, ele costuma passar por períodos de apogeu e queda. O Yarvin, ele lê o Spengler, e o Spengler ele faz uma comparação entre momentos históricos da República Americana com a República Romana. E uma hora vem uma crise em que aquela república que em algum momento é altamente virtuosa, ela começa a falhar, você tem brigas faccionais, e aí para responder uma guerra faccional interna, e os Estados Unidos vivem uma guerra faccional interna, e Roma viveu, a Sulla versus Mário, até que vem surge o César e resolve. Esse César que surge, ele acaba com a guerra faccional e ele estabelece o poder único, é quando surge o imperador. Muita gente faz essa analogia para dizer que hoje há necessidade de surgimento desse César, que seria uma espécie de monarca, que ele estabeleceria um novo pacto, entendeu? E muita gente considera, e acho que boa parte dessa discussão dessa turma a democracia americana, dividida como ela tá, ela não tá conseguindo responder à força chinesa, que é quase uma tecnocracia em muitos termos. Você tem uma burocracia confuciana administrando um Estado que tem muitos sistemas de incentivo para desempenho, e essa força política está conseguindo agir, realizar coisas muito mais rápido do que a República Decadente Americana. Sim. Então o Yarvin e esses outros pensadores vão discutir isso e vão procurar soluções para isso. Eu montei um partido político na democracia, e eu sei onde quer chegar. Mas pô, você trouxe o Yarvin aqui. Sim, ele é um dos maiores pensadores do mundo, mais influentes para muita gente interessante no mundo. Assim como um dia eu adoraria conhecer, sei lá, o Musk ou o Peter Thiel. Porque essas pessoas estão desenhando com a mente deles boa parte do mundo que a gente conhece. Esses caras são, né... mas eu não preciso comprar tudo que eles falam. Acho que eu adoraria ter uma conversa com o Xi Jinping. Adoraria. É um líder de um regime altamente fechado e controlado. Gostaria de entender, ver a ascensão dele nas províncias. Gostaria de conversar com um monte de gente que eu discordo, ou que eu tenho concordâncias pontuais. Eu quero aprender. É isso. É isso. Sobre o MBL especificamente, tem alguma coisa que, por exemplo, não foi revelado ainda na mídia, alguma coisa que pode vir a surgir e abalar a sua campanha, do mesmo jeito que a questão do Flávio Bolsonaro? Graças a Deus, não. Não? Graças a Deus. O máximo pode ser um áudio novo do Arthur. Mas é sempre algum escândalo heterossexual. É sempre isso que vem da gente. Sempre termina um escândalo heterossexual. Não tô nem falando de corrupção, tô querendo dizer o seguinte. Mas assim... A sua vida vai ser virada de cabeça pra baixo. Sim. E vai ser investigado tudo, praticamente. Eu só vou descobrir que ela é desinteressantíssima. É. Porque não tem muita coisa. A vida privada, as conversas, tudo isso pode ser facilmente vasculhado. Sim, até porque, enfim, eu nunca tomei muito cuidado com isso. Agora, também nunca fiz nada de especial. Então, meio que eu não tô preocupado. E eu acho que qualquer pessoa que entra na vida pública tem que entender que vai ser escrutinado. Então, eu não tô muito preocupado com isso. Do ponto de vista ético, não tem nada que nos preocupe. Somos pessoas que
estão numa posição de bater em todo mundo justamente porque a gente não faz merda, bom português, na vida pessoal, nem na nossa atividade política. Então a gente tá muito seguro do que a gente tá fazendo. Sobre o Cristiano Beraldo, pra encerrar. O Cristiano Beraldo, hoje ele voltou? Ele faz parte do MBL ou não? Não. Não? Não. Ele foi afastado? Ele se afastou. Ele se afastou? Ah, sim, o que ele fez foi uma coisa, do ponto de vista ético, muito correta. Ele nem esperou a gente ter, vamos dizer, o desconforto de falar, cara, talvez seja melhor você se afastar, ter uma investigação aí, a gente tá com uma posição política muito clara de enfrentamento a esses caras, mesmo que a gente ache que você não tenha nada a ver com isso. Ele falou, não, esquece, eu mesmo tô me afastando. E não só do MBL, ele se afastou da Jovem Pan à época. Ele se afastou de tudo, falou, não, cara, eu não tenho nada a ver com isso aí, eu vou me defender aqui e aí eu volto pra atividade política. E eu acho justo ele querer voltar, eu acho justo ele voltar. Ele voltou pra PAN, ele já voltou a trabalhar, Sim, tá fazendo tava aqui no prédio hoje. ele tá fazendo pingos nos is. Agora, ele não tá no MBL. E eu entendo, vamos dizer, a lógica da régua nossa, que é uma régua lá em cima. Ele entende que a régua é lá em cima. E por mais que eu creio que não tenha absolutamente nada com ele, ele sabe que só de recair a suspeita, as pessoas vão querer fazer mal contra a gente, vão querer ficar fazendo perguntas que querem, vamos dizer, embaraçar a gente, sendo que a gente não tem nada a ver com nada. Então, ele atingiu como homem conosco. Ele foi um dos maiores doadores do MBL? Não, do MBL não. Ele foi um dos doadores. Os maiores doadores foram as pessoas que compraram o livro amarelo. A maior entrada de caixa que a gente teve foi vender produtos. Venda de produto livro amarelo, e bandeira, isso foi a grande entrada de caixa. Agora, ele foi uma das pessoas que participaram das vaquinhas, e quando a gente fez jantares de arrecadação pra levantar, ele levantava e mandava. Ele, não sei se foi o Arthur que foi mais que ele, ou ele mais que o Arthur, mas ele levantou e todo mundo que foi tentando levantar o dinheiro onde dava. Então a gente fazia jantares de arrecadação, e a gente arrecadou uma graninha boa para a montagem do partido, mas nem próximo do que foram as doações do pinga-pinga do grande público ou a venda de produto. E tudo regularizado, tanto que o partido foi montado sem nenhum óbice. Sim, eu nem vou perguntar das assinaturas que eles escolheram, que você já explicou isso várias vezes. Essa história é mais anedótica. Tudo isso é meio anedótico. Porque assim, as doações são privadas e você tem que registrar elas, você tem que declarar a receita. Tudo isso, eu tenho a gente sempre teve a tranquilidade de falar, o Arthur doou, o Beraldo doou, porque doou mesmo e a gente declarou a receita. Não tem nada a esconder. Eu poderia simplesmente falar, se eu fosse malandro, se ele tivesse alguma malandragem, ele ia doar em dinheiro. E eu não falava nada disso. Não, essas coisas foram doadas, depósito em conta, porque a gente fez o trabalho de coleta, só para as pessoas entenderem. Como é que eu pagava o coletor? O coletor, ele tinha um sistema interno de coleta de assinatura que nós criamos, com programadores e tal. Ele coletava as assinaturas na semana, o sistema fechava, e acho que em 2, 3 dias ele mandava o valor da pessoa. Então eu tinha que ter muito fluxo de caixa em conta. Por isso que eu tinha que ir atrás de doação, vender produto, fazer um monte de live. Doar pro partido, compra esse produto, compra o livro amarelo. Porque isso gerava o fluxo de caixa, porque eu não podia atrasar um dia o pagamento do coletor. Porque eu tinha que motivar o coletor que tava lá. Então, eu precisava de dinheiro tudo regularizado, certinho, bonitinho, que ia pra conta do coletor e nunca faltou R$1 pra eu pagar os coletores durante esse processo. Falo aqui, porque se for perguntar pra qualquer presidente de partido como eu monto um partido, ninguém vai explicar muito. A gente foi coletando aí com o povo. Não, eu montei uma operação industrial de coleta que precisou ter dinheiro, e dinheiro limpo, correto, irrigando o processo. E pessoas doaram, outras compraram produtos, e no fim do dia o partido foi aprovado.